Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Bruno Poliglota e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de pronúncia em francês. Então eu vou dar algumas regrinhas de pronúncia em francês. Com essas regrinhas de francês você já vai conseguir pronunciar boa parte das palavras. Então aqui vai algumas dicas de pronúncia. A combinação das vogais O mais U tem o som de U, como por exemplo na palavra bonjour, bonjour, que significa bom dia, bonjour. A combinação das vogais O mais I tem o som de wa, wa. Exemplo, a palavra bonsoir, bonsoir, que significa boa noite, bonsoir. Quando se junta a vogal A mais U, fica o som de O. Exemplo, a palavra audio, audio, que se traduz por áudio, audio. Também, quando se junta E mais A mais U, o som é de O, como por exemplo, a palavra gâteau, gâteau, que significa bolo, gâteau. É interessante que na escrita do francês muitas palavras elas não são pronunciadas, mas é uma regra de pronúncia. Sabendo quais são as vogais que você vê, você já sabe. Sabendo como pronunciá-las, fica tudo mais fácil. O francês parece difícil no começo, mas com o tempo você vai ver que tem muitas similaridades com o português. Basta ser consistente que você verá os resultados. A combinação das vogais A mais I produzem o som de E, como por exemplo na palavra français, français. Mas também você pode ouvir, ao invés de français, français. Isso depende da região. Então o E, o A mais o I, ele também pode se pronunciar com o som de E, français, français, français. As duas opções são válidas. Quando se junta E mais I, também tem o som de E, como por exemplo na palavra reine, la reine. Reine significa rainha, la reine, a rainha. Próxima dica de pronúncia. O som da vogal U em francês ela é diferente do português. Você já deve ter ouvido falar do famoso biquinho francês, o som de U, U. Para fazer esse som, basta fazer a boca de U e tentar pronunciar a vogal I. Então fica U, U. Boca de U, som de I, U, U, U. Um exemplo é a palavra menu, le menu, le menu, que significa o menu, o cardápio. A vogal E com acento grave tem o som de E, como por exemplo na palavra père, père, que significa pai, père. E quando o E ele tem um acento agudo, se pronuncia com o som de E, E, como por exemplo na palavra marié, marié, que significa casado, casada. Para dizer eu sou casado, se diz je suis marié. E para dizer eu sou casada,
se diz je suis marié, com mais um E depois do outro. Uma outra dica de pronúncia em francês é que, na maioria das vezes, as consoantes em final de palavra elas não se pronunciam. Um exemplo é o sufixo ER, que tem o som de E, como por exemplo o verbo manger, manger, que significa comer. Um outro sufixo que também tem o som de E é quando se combinam as letras E e Z. Exemplo, a palavra nez, le nez, que significa o nariz, nez. A combinação das letras E e T também tem o som de E, como por exemplo a palavra jouet, jouet, que significa brinquedo. A combinação das letras G e N tem o som do NH do nosso português, como a palavra do português ninho, nho, nho, esse som. Um exemplo é a palavra Espanha, Espanha. Notem o som do NH, Espanha, e se traduz como Espanha. Então essa foi a nossa primeira aula de pronúncia em francês. Com estas dicas, você já vai conseguir pronunciar boa parte das palavras de francês. E se vocês gostaram do conteúdo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Assim eu posso fazer mais vídeos do tipo. Eu vou cada vez mais buscando melhorar o conteúdo. Se também houverem sugestões, peço por favor que coloquem aqui embaixo nos comentários, pois estarei feliz em respondê-los. Se também quiserem saber mais a respeito do canal Só Fale, eu peço para que dê uma olhada no canal, vejam os vídeos lá que estão nas playlists. E é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e à la prochaine!